Boa noite, amigos do The Dealers. Como sempre, mais um episódio inédito para você. E sempre trazendo histórias incríveis da distribuição automotiva, da indústria automobilística brasileira e do mundo. E hoje é uma edição super especial. Por quê? Porque eu tenho convidados muito especiais e diferentes do que vocês estão acostumados. Então, eu peço, por favor, que prestem muita atenção. Quando for assistir, coloca lá na TV de casa, aquela maior que você tem, para caber todo mundo e vocês aprenderem alguma coisa nova. Porque eu estou aqui com 3 rapazes, né? Um é engenheiro, outro é advogado, outro é empresário, mas os 3 têm uma experiência incrível, são pessoas bem mais novas, que têm experiência incrível nesses novos tipos de powertrain que tem por aí, o tal do micro-híbrido, do heavy, do plug-in e principalmente do elétrico. E a gente vai falar bastante sobre isso, falar bastante sobre o eletroposto. E eu estou aqui com o Guilherme, o Marcos e o Matheus. Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Vieram os 3 de Curitiba, gente. Muito obrigado. Obrigado. E vão voltar para Curitiba de carro elétrico, que é o mais legal. Então, Guilherme, você já esteve aqui, né? Só dá um oi para a galera, se apresenta, e aí a gente vem nessa ordem para aqui no Matheus. Pode ser? Beleza, gente. É um prazer, Caporal, estar aqui de novo. O pessoal aqui, que é um grande prazer. A gente já trocou alguma ideia aqui fora. E bacana demais conhecer. O incrível é que vocês são de Curitiba e não se conheciam, né? É verdade. Vocês 2 sim, mas vocês 3 não. Na verdade eu sou do interior do Paraná. Eu sou de uma cidade chamada Guarapuava, no Paraná. Não sou de Curitiba, mas é ali pertinho. Mas você mora em Curitiba? Não, moro em Guarapuava ainda. Ah, beleza. Mas eu faz 2 anos mesmo que moro em Curitiba, né? Então é pouco tempo também. E os caras aí, eu vim pro digital, os caras já eram os caras mais famosos. Eu falei só de longe conheço os caras. Mas o meu negócio sempre foi energia. Até me apresentando aqui, eu sou engenheiro eletricista. Então, trabalhei a vida toda com importação de equipamentos, até sendo rápido, importação de equipamento de placa inversor de solar. Então, 17 até 20 foi isso. E daí depois eu fui para comercialização de energia. Então, a gente tinha no portfólio algumas centenas de usinas de solar em portfólio. Daí, visitando uma usina qualquer aí no Brasil, um cara, eu fui achando que sabia muito de usina. Falei, cara, essa tua usina aqui no Paraná, energia barata, não dá nada, né? Não dá dinheiro. Aqui eu trabalho com isso, eu trabalho no Mato Grosso do Sul, onde a energia é muito cara, lá eu consigo ganhar dinheiro. Ele falou, não, Guilherme, isso aqui, eu jogo, toda essa usina aqui, eu jogo para eletroposto de carro elétrico. Eu falei, capaz, cara, não tem carro elétrico aí no Brasil faz uns 2 anos aí, não tem, não dá dinheiro. Eu falei, não tem, como que vai botar uma usina inteira, uma usina de 6 mil placas? Então eu jogava 6 mil placas para eletroposto. E daí eu falei, cara, ele me falou, me mostrou, que posso falar, ele me mostrou, falei, isso aqui não dá dinheiro. Ele me mostrou abertamente o negócio dele, quanto que ele tinha dado aquele mês, e eu nunca me esqueci mais na vida inteira. 890 mil reais, aproximado, a usina para os eletropostos. Daí isso ficou na minha cabeça, falei, cara, será? Daí ficou, e daí eu vim cara, deu mais um ano que eu estava na comercialização de energia, só que eu não tinha muito tempo, minha mulher se me batia, tem que ir para essa parte de carro. E daí entrei em cotas em alguns eletropostos só para estar posicionado, vi que o negócio era bom. E, cara, basicamente por isso que eu falo pro pessoal, ele até estava conversando com o Marcos, esse é um negócio muito exponencial, eu nunca vi nada parecido. Porque em março desse ano, quando eu comecei a gravar conteúdo agora em março, daí minha mulher sempre falava dos carros elétricos e tal, e daí eu decidi de um dia pro outro falar pro pessoal da CO2 lá, que era o pessoal da comercialização, ó, cara, tô saindo. Dei 2 voltas na quadra, liguei meu sócio e falei, cara, tô saindo, vou focar nessa parte de eletroposto, eletromobilidade. E é isso, desde esse tempo assim, a gente construiu já algumas coisas, aí, mas faz muito pouco tempo, então eu acho que é um mercado realmente, nunca vi nada parecido. E hoje eu estou 100% aí, a gente vai construir o primeiro eletroposto público do sul do Brasil, então tem bastante projetos, bastante troca de ideia pra gente fazer aqui. Será um prazer. Obrigado, Guilherme. Marcos, você é a pessoa que mais rodou em carro elétrico no Brasil. Costumo fazer essa menção porque eu gosto de me apresentar como... Eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa de locação de equipamentos estéticos lá no interior do Paraná. E eu gosto de falar sempre que eu sou o primeiro louco do Brasil a comprar um carro de quase 400 mil reais para fazer frete.
Então, já há quase Carro 4 de passeio, anos... né? Carro de passeio. Já há quase 4 anos eu tenho pelo menos 2 carros 100% elétricos fazendo o transporte das minhas máquinas lá no interior do Paraná. Já totalmente 100% por isso que você elétrico. roda tanto. Exatamente. Essa é a explicação. Então, E pior que você roda em estrada. muito em rodovia. Né? Então. Os meus carros basicamente 90% do O tempo que em seria rodovia. bom em combustão não é tão bom em carro elétrico. Ou não? Na verdade, assim, o que todo mundo acha que é bom na combustão é o que eu estou realmente provando justamente o contrário já faz 4 anos. Então eu tenho já chegando a 700 mil quilômetros de experiência com carros 100% elétricos, né? Dentre os meus carros que hoje eu tenho o Volvo elétrico mais rodado do mundo, é o meu carro, um XC40, já está com 300 mil quilômetros rodados. Tem um BYD U1, que é o mais rodado do Brasil, está com 210 mil quilômetros rodados. E só com esses 2 carros já está somando mais de meio milhão de quilômetros rodados de experiência. Fora isso, todos os outros carros de testes que a gente costuma mostrar no meu perfil do Instagram, no Diário do Carro Elétrico. Então, somando todos esses testes aí, já está beirando 700 mil quilômetros de experiência com esses carros. E uma coisa que eu já posso adiantar para todo o pessoal é que realmente é um carro extremamente prazeroso, econômico, sem zero dor de cabeça. Então, é realmente uma mudança de paradigma que as pessoas precisam ter para conseguir conviver, né, e viver essa experiência do carro 100% elétrico no Brasil. E é o que eu faço já há quase 4 anos. Muito bom. Você resolveu gravar o Diário do Carro Elétrico quando e por quê? Foi justamente porque eu não via muito material no Brasil naquela época, né? No finalzinho de 2021, que eu adquiri meus 2 primeiros carros. Eu não via muito material na internet a respeito de carros elétricos aqui no Brasil, né? Tinha algumas pessoas falando sobre isso já, mas era um conteúdo que era mais incipiente. Eu achava muito material na Europa e Estados Unidos. E só por brincadeira mesmo eu resolvi começar a falar sobre isso na internet e o perfil simplesmente bombou, foi pra cima e agora... Com muito hater também. Com muito hater também, claro. Mas os haters são só desinformados. Eles ainda vão pegar as manhas, como a gente diz no Paraná. Muito bom. Como é que um advogado... Você sabe que na minha época de jovem, que nem vocês, tinha um engenheiro que virou suco. Você conhece essa história? Não conheço. Ele montou uma lanchonete na Paulista, até ficou famoso, o engenheiro que virou suco. Não é? Como é que é um advogado que vira elétrico? Diz para mim. Ou vira híbrido elétrico com essa nova mobilidade. Essa é uma boa. Eu fiz curso de Direito, né? Formei, passei na OAB. E no meio desse caminho eu testei um carro 100% elétrico na época. Era um Audi e-tron. E eu andei, aquela coisa, se acelera, responde, tira o pé do acelerador, carrega, eu posso carregar em casa e no final das contas o carro é eficiente, é rápido. Eu olhei para aquilo e falei, puxa, os carros vão começar a ter motor elétrico. Se eu criasse uma página para postar uma foto por dia falando disso e entendesse como que vai ser essa eletrificação, tanto do elétrico quanto do híbrido, que a gente está vendo que eles têm o seu espaço, né? As tecnologias estão ganhando seu espaço, estão ganhando seu percentual. E foi assim, com o tempo a gente foi ganhando um pouco mais de seguidor, melhorando as publicações, não pretendia gravar vídeo, mas aí eu pensei, puxa, o mercado todo, né, puxando essa onda de vídeos mais curtos, falei, vou fazer um vídeo mais curto, vou começar. E começou bem, ficou legal, comecei a pegar gosto, né? Não tinha intenção profissional nenhuma por isso, meu objetivo era conseguir levar o conteúdo, o propósito era esse. E a coisa foi caminhando. Começaram a vir carros mais competitivos, ainda muito carros europeus, que um carro elétrico para ser barato custava 200 a 250 mil reais, né? E barato entre aspas. E chegou um momento que a gente viu que os chineses começaram a fazer um barulho grande, começou a criar um mercado disso, mais marcas foram vindo e a coisa começou a tomar uma proporção maior, mais pessoas começaram a testar e a gente viu que no mundo de aplicativo você tinha um retorno muito bom porque o custo é muito baixo. No mundo das entregas a gente começou a ver que trabalhar com uma van, com um furgão elétrico ficou muito legal.
Os usuários começaram a comprar os carros, ficarem satisfeitos. A gente viu que o mundo do híbrido também caminhou muito bem, né? Na época a gente não tinha híbridos com tanta autonomia e eles começaram a ganhar espaço, híbridos que carregam um carregador rápido, e o consumidor foi pegando essa atração, o consumidor adotou o carro chinês. Então eu digo assim, a Electric Car BR surgiu muito de uma coisa que no início não era profissional, né? Era voltada a trazer esse conteúdo, a gostar, eu gosto. E se tornou algo que hoje é minha vida, hoje eu falo muito disso. E que... hoje é o teu negócio. Hoje é o meu negócio. Você acaba trabalhando para as funcionárias, fazendo lançamento, etc, etc. Exato. E falando dos produtos que a gente realmente vive, né? Faz um teste de autonomia, faz um teste de recarga, vai num carregador rápido. E isso se tornou uma coisa legal. Tem muita gente que gosta muito, que acompanha e com muitas opções de carro. Ficou muito bacana. Muito bom, muito obrigado. É o seguinte, vou começar as provocações aqui, tá? Começar aqui, ó. Carro elétrico é só para motorista de aplicativo, entrega e comercial, essas coisas? Né? Não é? Então tá bom. Diz porque você começa aí na ordem que vocês quiserem e dizer por que vocês acham que não é. A gente usa muito esse exemplo e fala porque eu acho que o exemplo de quem roda muito é o primeiro que sente na matemática que economizou rodando, né? O exemplo da longa distância e tudo. Mas hoje o carro elétrico, para muitos usuários, já se tornou um caminho sem volta. Muita gente anda nesses carros e fala, eu não quero mais um carro que não seja 100% elétrico. A pessoa se habituou a carregar em casa, se habituou a não precisar ir no posto, se habituou com uma dinâmica que às vezes é de revisão de 20 mil quilômetros e tudo. Então, o que eu digo é, com esse aumento de infraestrutura que vem junto do aumento das vendas, né? Aquela coisa, só vai ter carregador se tiver carro, só vai ter carro se tiver carregador, o carro elétrico 100% já se torna uma realidade para muita gente. Então, o que a gente disse? Uso urbano mais do que perfeito. Como o Marcos até falou, o uso rodoviário, dependendo do que você tem de rota e objetivo, também funciona muito bem, perfeito. E quando a gente fala do produto, ele anda bem, ele é rápido, ele é moderno. Então o carro elétrico ele atende muita gente. Atende todo mundo? Não diria, mas eu acho que ele já atende assim, grande parte das pessoas que conseguem incluir dentro da rotina, e os exemplos que rodam mais são os que mais economizam. Então, mas peraí, vamos lá. Tá tudo lindo o que vocês falaram aqui. Mas eu costumo dizer assim, olha, quem não tem onde abastecer em casa ou no trabalho, fora do aplicativo, então eu não sou motorista de aplicativo, eu não vou ter não preciso ter carro elétrico, porque eu vou me atrapalhar na vida aí. Vou ter que ficar buscando um lugar para abastecer, eu vou ter que criar uma rotina diferente, que eu não estou acostumado, etc. Isso incomoda, né? E nos eletropostos, quem usa mesmo são os motoristas de aplicativo, não é, Guilherme? Então, aí eu vejo, cara, dois cenários aqui, eu posso falar porque, que nem o Matheus falou, o cara vive na prática, eu vejo todo dia, eu vejo dashboard dos eletropostos. Eletroposto, tipo assim, vamos falar do business de investidor, tipo assim, eu vejo dois cenários de carregadores. Vamos pegar os carregadores rápidos de eletroposto, basicamente 90%, 95% do faturamento, ou é última milha, van, pequenos caminhões e Uber. Assim, o cara do Uber tem pessoas que vão lá 3 vezes por dia. O que é a ideia do cara do Uber? É abastecer de 20% a 80% ali, 30% a 80%, ficar ali 20, 25 minutos. No máximo. E sair, cara. Então, hoje, de eletroposto, pode ser o que falar, cara. Tipo assim, tem gente que vem pro mercado e que o mercado de eletroposto aí, 90% para mim, o cara que vai quebrar. Assim, que todo mundo tá vendendo franquia de eletroposto aí, prometendo rios e fundos pros caras, e o cara não acha que nessa mesma questão, o cara do apartamento lá não vai abastecer. Eu falei, cara, se tu pensar que esse é o teu cliente, não vai ser, porque esse cara vai lá, mesmo que ele fosse teu cliente, abastecesse lá no eletroposto, ele vai abastecer uma vez por semana, né? Assim, o cara do Uber vai todo dia, cara, ele vai todo dia. Ele é teu cliente potencial. Ele é o meu cliente potencial. E também, até fazendo um paralelo, estamos falando de eletroposto, mas o maior mercado disparado que eu já vi, o eletroposto eu falo, mas é a parte de wallbox para residência, que nem a gente fala, o maior mercado disparado que eu conheço de valor que pode gerar é esse. Tem um amigo meu na Grande Curitiba, ele mais 2, ele tem uma empresa, agora a gente está fazendo um projeto para escalar o Brasil inteiro, cara, ele instala 250 wallbox mês na Grande Curitiba. Mas é de instalação, ele usa várias marcas. Daí a BID, daí ele chegou num ponto que a BID, toda a venda da BID passa para ele, toda a venda da GWM passa para ele. Então ele chegou. Isso também é uma nova profissão, né? Que a gente imagina, porque assim, não dá para alguém que não tenha noção nenhuma do que está fazendo instalar um wallbox. Então, precisa fazer o aterramento correto, precisa uma série de coisas
né? Às vezes é monofásico, às vezes trifásico, mas precisa ter uma certa... Até o Corpo de Bombeiros está regulando isso nos edifícios. Então, uma história, uma polêmica que foi criada em relação a isso, que vai causar incêndio, que não sei o quê. Mas, Marco, você estava falando que a gente está numa transição da rede de eletropostos, né? Porque você usa bastante estrada e você tem visto coisas por aí que tinha eletroposto no dia, lá no grande posto da estrada, né? Na rede grau, etc, etc. De repente não tem mais. Exatamente. Então, o que eu vejo assim, como visão de usuário que realmente viaja muito com carros elétricos, enfim, toda a minha vida já há 4 anos é 100% elétrico. Quando eu comecei, 4 anos atrás, realmente era uma dificuldade muito grande, porque a gente tinha uma rede de recarga incipiente, né? Era uma rede de recarga que era basicamente de plano de desenvolvimento, então você tinha que, por exemplo, na minha primeira viagem que eu fiz, que foi já do interior do Paraná até o Rio de Janeiro, logo que eu comprei o primeiro carro, foi uma viagem de 1.300 quilômetros. Naquela época, 4 anos atrás, dezembro de 2021, virada para 2022. E mesmo assim, naquela época, mesmo com a infraestrutura incipiente, já foi uma viagem que foi viável de fazer. Hoje, o crescimento ele é exponencial. Se a gente for analisar o crescimento da rede de recarga hoje, ela não tá num gráfico de progressão aritmética, que é um gráfico que vai subindo né, numa reta. A gente está vendo um crescimento exponencial, né? Um gráfico de progressão geométrica mesmo, que o negócio está explodindo. E a gente está justamente nessa virada de chave do mercado dos carros híbridos e 100% elétricos. Então, hoje, na prática, você, na grande maioria dos lugares onde você vai, pelo menos nessa faixa litorânea, do litoral até 400, 500 quilômetros para dentro do Brasil, você consegue fazer viagem do sul ao norte do país. Né? Usando essa faixa onde 70% da população está morando. Então, nessa faixa, 90% a 95% de possibilidade de você fazer uma viagem longa de carro 100% elétrico. E por quê? Agora, no interior já é uma visão que a gente tem de crescimento, que está crescendo muito, né? Interior do Nordeste, por exemplo, região Centro-Oeste, região Norte, são lugares onde as cidades são muito distantes umas das outras e a rede ainda não é suficiente em alguns casos para você fazer uma viagem longa. Mas como esse gráfico de crescimento está numa ascendente muito violenta, é muito provável que em pouquíssimo tempo a gente já tenha a possibilidade de viajar, pelo menos nas grandes capitais, em todas as capitais do Brasil, de forma 100% elétrica. Eu vou falar como usuário agora. Assim, qual é a dificuldade que todo usuário tem? Que ele está viajando, por exemplo, ou andando numa região que não conhece tão bem, tem que achar onde não tem eletroposto. Exatamente. Inclusive vocês, a gente está conversando sobre isso antes. Tá. Por que hoje tem aplicativos de plug and share, tem dos carros, mas não tem um padrão, né? Tipo, o Waze e Google Maps. Sabe assim, claro, fala assim, ó, se eu apertar esse botão aqui nesse aplicativo, ele vai me levar, o carro vai direto para o eletroposto, etc, etc. Hoje ainda é meio bagunçado. Eu sei que a rede está se formando, isso atrapalha, mas não existe um aplicativo dominante nisso, né? Por que não tem? Está num momento em que as empresas surgiram, elas estão se organizando, empresas que, como o Marcos até falou, em 2020, 2021, elas eram já de recarga, mas eram bem menores, mas a gente vê um mercado que vai se consolidar. Porque o usuário que usa carregadores rápidos, ele já começa a entender quais carregadores funcionam melhor dentro de uma cidade, qual aplicativo que ele tem mais sucesso. Então, é um pouco natural esse mercado se balizar, né, na minha opinião. Mas assim, eu estou pensando no cidadão que vai comprar um carro elétrico hoje. E tudo bem, mas ele vai ter que se adaptar à região dele com o aplicativo que é mais usado. Ele ainda vive ainda não existe uma coisa nacional ou internacional. O plug share tem em todo lugar do mundo. O plug share ainda é o mais nacional deles. O mais nacional deles. É o que mais vai ter pontos cadastrados, é o que mais vai ter opinião. Eu digo que é quase como se fosse um Instagram do carro elétrico, né? Você tem um mapa de recarga, as opiniões. O plug share hoje é o principal aplicativo para você ter a referência de onde é o carregador. Então, para aquele consumidor que hoje está pensando num carro 100% elétrico, na verdade é simples. Ele tem que baixar o aplicativo PlugShare, que é gratuito, e lá ele vai ter uma relação de todos os eletropostos. Eu até oriento as pessoas, porque na grande maioria das vezes, você só vai usar eletroposto rápido se você for viajar. Né? Porque, em tese, o que é a grande sacada do carro elétrico? É você ter realmente um wallbox dentro de casa,
né? Para Ou no você fazer o trabalho. carregamento toda noite. Então, toda noite na sua própria casa é, entre aspas, tanque cheio. Não importa se você chegou com 5, 15, 30, 70%. Chegou em casa, põe para carregar, porque se no outro dia der uma emergência que você precisa fazer uma viagem, Você tá com o tanque você pronto, já tá está com o com o tanque carro pronto. E não precisa ter aquele medo, vai viciar a bateria. Nada disso mais Mas, acontece no mas carro elétrico. aparece no meu carro, melhor abastecer até 90%. Isso. Se tal. você não for usar o carro durante vários dias, é legal você deixar em 90. Mas eu, por exemplo, estou fazendo uma experiência hoje com o Volvo X90, em que desde que eu peguei ele, o carro já está com 35 mil quilômetros, toda 100%. recarga é 100%. Por quê? Porque eu uso o carro todo dia. Entendeu? Então, nesse aspecto, a gente pode entrar depois nesse assunto das questões técnicas da bateria, mas na prática, você não precisa mais se preocupar com essa bateria. Você não precisa ser um funcionário do seu carro pensando na melhor característica de funcionamento do carro. Não, você tem que ter um carro para o teu uso pessoal, para o teu prazer pessoal. E se isso levar ao uso extremo do carro, pode usar, porque a bateria é projetada para durar muito mais do que o próprio carro hoje em dia. O que o Marcos falou tem muita conexão, porque ele falou de carregar em casa, né, a maior parte do tempo, a melhor recarga em casa pela comodidade, mas eu digo que isso vale para o elétrico e vale para o híbrido plug-in, porque essa é a recarga de casa que vai ser mais barata, é a recarga que você vai ter o melhor local para ter o carregador, a maior facilidade. Não vai perder tempo. A melhor dinâmica é justamente você conseguir ter esse carregador em casa e usar a rede quando necessário. Claro, pode ser que tenha casos que a pessoa usa a rede, vai comprar o carro e usar a sua rede? Pode, mas aí a gente vai ter que entender como é a rede onde a pessoa mora, como que funciona, porque o mais cômodo sempre é essa hipótese, até pelo custo. É nessa hipótese que você garante que o custo vai ser mais baixo, você vai pagar menos pela energia, porque daí você tem um custo mais baixo que do eletroposto. Então, falando em custo mais baixo, Guilherme, quando a gente vai ter energia a custo zero? Não, é difícil, né? Por quê? Se sobra energia, a gente tem excesso, produz demais, tem usina parada. Por que não? Só vamos descartar os impostos, porque isso a gente nunca vai ter sem impostos. Mas assim, o custo de energia mesmo, sem impostos a zero. Até essa parte da energia, que nem eu falo, cara, quem mora em casa, até antes do carregador, o cara não ter solar é um negócio que o cara não fez as contas. Exatamente. Assim, o solar, cara, assim, vai vir a tua energia, tipo assim, dos eletropostos, que vai vir uma briga gigante disso também, que hoje o pessoal do eletroposto que a gente conversa está acostumado a pegar R$1 da concessionária e vender a 2, né? Está vindo agora pessoas, empresas grandes que têm a energia a 20 centavos. Então, se o Marcos, se você tiver um carregador que tu pega da própria concessionária a R$1, quer vender a 2, para mim custa 20 centavos, eu posso vender 1,30. Então é muito difícil chegar a essa concorrência. Até voltando ali dos app, cara, isso aí é a maior briga que tem, mas a briga vem muito atrás, né? Assim, eu tenho um app. Tipo, e os app não querem conversar desse roaming. Mas por que é a briga de cada um ter um app? Todo dia sai 10 app de white label, todo dia. Ah, é? Todo mundo compra um carregador, quer fazer um white label, tu quer fazer um da autoavaliar, ele É um quer fazer um aplicativo do com o próprio Eletrocar. nome. Por quê? Cara, fora que o white label ainda eles não dão, mas hoje o mercado cobra 10% do bruto de todo o carregamento. Então é uma briga muito mais atrás, porque tudo, tipo a Tupinambá que a velha comprou agora por múltiplos milhões, por uma porcentagem, assim, toda vez que tu carregar, qualquer um carregar, toda vez que ele carregar, para Tupinambá ele já deu muito dinheiro, né? Se ele fez já quantos mil se ele já deu 90 e poucos milhões para a Volvo, para Tupinambá ele deu muito também. Hoje a briga dos aplicativos é muito isso. É 10% do bruto fica para o app. Ah, é? Então a briga vai muito mais atrás, todo mundo quer fazer um Entra aplicativo. numa questão comercial, né? Todo mundo quer fazer um aplicativo. Então é muito embaixo, tipo assim. E hoje as empresas têm que fazer o roaming, tipo assim, a Voltbras, essas empresas maiores, elas estão tentando conversar para fazer o roaming total. Assim, até a Tupinambá se juntaram ali para fazer um monopólio ali, até eles. Assim, no monopólio não, que nem gosto de falar essa palavra, mas juntou 99, juntou Sem Parar, juntou a Tupinambá, juntou várias empresas para fazer um próprio app ali, que é para tentar fazer esse roaming total. Existe já um app do motorista. A Sem Parar comprou o gringo, que era o principal, e vai fazer... Por que no app do motorista já não tem isso? Porque é mais lógico, né? Se você tem lá, segundo 5 milhões de usuários, 8 milhões de usuários, você vai ter um percentual bom que vai ter carro elétrico, né? Que precisa de uma geolocalização de um eletroposto.
Era mais fácil ter uma só, eu incorporar isso dentro do que eu ter mais um aplicativo para isso. Sim, na verdade, assim, se a gente for analisar, o futuro dos aplicativos realmente é esse. É uma integração em um aplicativo só que vai fazer a liberação de todos os... O próprio Waze, Google Maps, essas coisas. E o que vai acontecer também é igual acontece nos Estados Unidos com a Tesla, por exemplo. O carro, você vai ter a conta no carro. O carro vai se comunicar com o carregador Já paga. e o pagamento vai ser feito pelo teu cartão de crédito que está cadastrado no carro. Então você vai eliminar essa necessidade de baixar um aplicativo novo no eletroposto que vai chegar, por exemplo. Só que hoje, o que acontece na prática? Quando a gente vai fazer, quando a gente começa a utilizar em determinado trecho que a gente tem o hábito de fazer viagem, eu, por exemplo, Guarapuava, São Paulo, eu faço muito esse trajeto. Nesse trajeto de 700 km que eu faço uma parada só, num carregador da Volvo. Então eu só chego lá... plugo. E é de graça. Para carro da Volvo, sim. Quando eu estou com outras marcas, eu tenho que pagar o carregamento. Só que já se torna um negócio prático porque você já tem o teu 1 ou 2 aplicativos que você usa com mais frequência. É raro você sair daquele trecho onde você vai precisar de um terceiro aplicativo. E quando você precisar, você vai lá, baixa o aplicativo rapidinho, cadastra o cartão de crédito e está resolvida a tua viagem. Então, na prática, assim, quem não é usuário ainda do carro elétrico tende a achar que existem muitos problemas. E na prática, quando a pessoa começa a utilizar um carro 100% elétrico, ele vai vendo que o mundo está muito mais fácil do que aquilo que é jogado na mídia. Na verdade, é muito prático, é muito prazeroso. O tempo de recarga geralmente é o tempo de um almoço, de você ir ao banheiro, comer alguma coisa, voltar para o carro e continuar a viagem. Então, é legal justamente isso que eu faço, passar essa experiência do carro elétrico, porque tira todos aqueles estigmas que muitas pessoas falam mal do carro elétrico e que são nunca absolutamente usaram, né? inverdade. Bom, começa, antes de você falar, e a pergunta principalmente é para você, mas fiquem à vontade também para comentar, começa na venda do veículo. Então, quando o coitadinho do consumidor vai a uma concessionária para comprar um carro zero, aí hoje ele tem, meia dúzia de opções de powertrain, pelo menos. Né? Tem o diesel, tem a gasolina, aí vai do micro híbrido, plug-in, heavy, 100% elétrico. Bom, e agora tem o REEV, né? Olha só, uma confusão, uma salada de frutas. Uma sopa de letrinhas, sopa de letrinhas, de tudo. Ele não entende, você sabe, a população brasileira não fala inglês tão bem, então tem uma dificuldade de entender o significado de cada uma. E os vendedores? Eles têm a pressão da venda, de vender o estoque que está disponível, né, para os clientes que eles têm acesso. E aí pode vender uma coisa que não seja adequada para aquela pessoa. Então, você que visita bastante concessionária, como é que você vê isso? Então, isso tem uma relação muito importante para os vendedores, principalmente porque a gente está num momento interessante para quem é vendedor de carro, porque com essa nova chegada de marcas, grupos de concessionária abrindo muitas lojas, está faltando pessoal que tem o conhecimento desse mundo mais eletrificado para vender os carros que estão chegando. Muitos dos carros que estão chegando são elétricos ou eles são híbridos. Então, esse diferencial de venda é muito importante. E nessa jornada de compra, sim, o vendedor é muito importante porque sair da concessionária com o aplicativo Plug Share para achar carregador é importante. Explicar como ele vai desbloquear o carregador é importante. Passar a lógica de que tem que instalar o carregador em casa, seguir as normas de segurança para ter uma maior comodidade também é importante. Eu acho que essa conversa de entender o cliente também é muito importante. Fundamental. Você vender o carro certo para o cliente certo. Então, mas antes já era ruim, tá? Vou te contar, porque eu estou bastante tempo nesse mercado. Já não era uma coisa assim muito, vou dizer assim, mais técnica. Era uma coisa assim de pressão de venda, estoque disponível e o cliente que eu tinha. Vende que tem. E agora, só que a coisa piorou. Porque eu tenho muita marca, muito modelo, muito powertrain diferente e eu tenho que me virar aqui. E eu acho que a rede não está tão bem preparada. Então, o fato de vocês estarem aqui hoje é justamente para a gente passar um pouco de informação, né, para uma rede que ainda está se ambientando, está se acostumando com essa nova realidade. Concordo. Eu até, a Electric BR tem um projeto de treinamentos, né? Que é voltado justamente a isso. Porque qual que é o meu entendimento? O mundo de vendas ele é muito relacionado a você entender o produto. E assim,
o que a gente recebe dos seguidores, o Marcos recebe, manda ali nas redes sociais, é que tá na dúvida de não conhecer o modelo exato, como que configura o modo híbrido. Então, uma grande necessidade é justamente ter esse treinamento para esses novos profissionais. E é por isso que o conteúdo é tão importante. O que a gente recebe muito é o próprio time de vendas, gerente, falando, não, eu adoro teus conteúdos, eu recomendo para minha equipe, porque é com isso que eles conseguem vender mais, eles ficam mais capacitados. Mas é lógico, nesse momento de tanta novidade, tanto produto, ainda é uma dor conseguir todo mundo entender isso e levar para o cliente compra, vai aprendendo um pouco usando, e isso está fazendo um pouco parte da realidade. E eu percebo isso também quando, né, assim como o Matheus, a gente faz muito evento presencial em concessionária. Isso. Né? Então a gente acaba, mesmo não estando lá para realizar uma venda, a gente acaba fazendo uma venda por quê? Porque a gente está lá para explicar para o consumidor quais são as diferenças do híbrido normal, do híbrido plug-in, do carro 100% elétrico, de como você vai utilizar o carro, né? De como que é a situação da pessoa que vai utilizar o carro. Então a gente costuma fazer muito isso. A gente entende qual é a vivência da pessoa com o carro, né? Como é que ela usa o carro na vida dela e consegue com isso entender qual seria o produto mais adequado para ela na concessionária. Exato. Então esse trabalho a gente faz muito, né? Praticamente todo final de semana a gente vai em concessionária para justamente mostrar esses detalhes e fazer com que para o vendedor seja uma questão mais leve, porque daí o vendedor não vai ter que fazer toda essa explicação, que muitas vezes a pessoa, né, o vendedor, acaba não tendo conhecimento total de todos os carros, né, principalmente dessas novas gerações de super híbridos, ultra híbridos, né, o REEV que a gente está falando, ou então 100% elétrico. E esse conhecimento, de fato, às vezes falta para o vendedor, e o vendedor precisa ter essa vivência e essa experiência com os carros para poder passar isso com propriedade para o cliente. A gente está falando só da venda, viu, gente? Só na venda. Mas quando a gente fala de pós-venda e depreciação, né, e vocês devem perceber nos Instagrams de vocês, que carro a pilha não vale nada. Tem muita gente que fala isso. Quero ver vender depois. Não tem garantia. Né? Eu sempre a mesma coisa. Legal. Eu acho legal até fazer uma observação nesse ponto, porque é o seguinte. Se você analisar o carro elétrico, né, eu falo muito de carro elétrico porque a minha vida é carro elétrico. Né, eu falo muito pouco até de híbrido, apesar de conhecer muito bem o produto. O que eu vejo num futuro próximo que vai acontecer? Você imagine a seguinte situação, uma pessoa vai ter que comprar um carro usado. Tá? Imagine que ela tem duas opções com 200 mil quilômetros rodados. Um carro a combustão tradicional e um carro 100% elétrico dessa nova geração. Não tem nem pensar, né? Os dois com 200 mil quilômetros rodados. Exato. Vai valer muito mais o elétrico. Aliás... Exatamente. Então é isso que as pessoas ainda não entenderam. Né? E o que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos hoje, onde o mercado é mais maduro de carro elétrico, principalmente por causa da Tesla, é que o carro com mais idade, a bateria começa a valer mais que o carro. Uhum. Então, existe uma briga atrás de bateria Virou de carro negócio. velho elétrico. Essa conta da depreciação ainda não chegou no Brasil. As pessoas não começaram a entender isso. Mas vai acontecer, e porque a bateria, inclusive, é multiuso. Né? Você não precisa usar só em carro. Né? Tem outras aplicações para bateria também. Guilherme, você fica pegando Uber de carro elétrico e híbrido, né? E fazendo as contas com ele. Então você está vivendo já a situação do pós-venda. Né? Por que esse povo aí está animado? Eu sei que você vai no ponto da economia, você roda muito, você vai gastar menos, etc. Mas vocês não ficam preocupadinhos, não, se o carro quebrar, ou se o carro, depois, como é que eu faço com esse carro para vender para alguém? Cara, então, esses caras, até eles falando ali, e isso aí é um negócio que tu pode sentar num carro elétrico a combustão, que eu pegava muito Uber a combustão, agora eu pego muito elétrico. Cara, eu nunca vi, isso eu falo para todo mundo. Pô, tu senta num carro a combustão, elétrico, eu sempre falo, pô, legal o carro, cara. Cara, os caras são num nível, tipo assim, até vocês estavam falando de venda, no começo era muito cara que chegava para comprar que já entendia, né, do carro elétrico. Mas eu digo dos motoristas, pô, os caras de carro elétrico são tudo apaixonados, cara. Assim, eu pergunto pros caras, isso é o maior diferencial que eu vejo. Assim, eu pergunto pros caras ali, claro, os caras, tipo assim, isso aí de bateria, eu vejo muita gente na internet falando, mas os caras quando compram o carro, talvez para já pensar, eles nem pensam mais na bateria, o que eles pensam, agora já foi, né? Mas os caras são apaixonados pelo carro. Tipo assim, os caras falam assim, nossa, Guilherme, isso aqui
bonito e tal. Eu nunca vi tipo, de sentimento. Tipo, eu converso, tipo assim, vou de um lugar 30 minutos, o cara não para de falar do carro. Não para. O cara fala assim, isso aqui faz isso, meu carro faz isso, eu abasteço não sei aonde. Mas eles são muito, muito apaixonados nos carros. Assim, eu vejo parte até de bateria, enfim, com vários estigmas ali que aqui em São Paulo, agora os caras usaram no apagão aqui, usaram o carro de bateria de backup, né? Exato. Como powerbank. Eu tenho um amigo meu que está com uma parceria com a BYD, ele tem na casa dele, das DGS, 15 baterias para fazer eletroposto móvel. Então essa parte também de bateria... Como é que é esse negócio de eletroposto móvel? Eu já tenho um aqui em São Paulo que eu vi, fez para 4 rodas outro dia um ensaio aí e tal, mas assim, eu tô com o meu carro elétrico, eu esqueci de abastecer. Se dá pane seca numa combustão, que tem posto em todo quanto é lugar, é mais provável da pane de energia, né? No carro elétrico tem menos opção, né? Do que um carro que tem posto de outro lugar e às vezes menos autonomia também. Vocês já viram funcionar isso de verdade? Quer dizer, tem um botão que eu aperto aqui no meu app, ele já sabe onde eu estou e vem correndo e abastece? Cara, eu acho que não tem, não sei, eu não cheguei a ver isso aí. A lógica vai ser essa. Ainda não tem algo tão sólido, tem uma outra empresa que já começou, mas essa vai ser a lógica. No final, a pane seca do carro elétrico, a pane elétrica, você tem que botar energia no carro, né? Então você vai ter que gerar ela. E por que se fala em usar baterias? Porque a outra forma de gerar seria com combustível e não é o objetivo que você leve um veículo sentido, com gerador para carregar um carro. Então, mas nesse caso de emergência, para mim, acho que faz bem sentido. Mas funcionaria. Mais para armazenar. Funcionaria, mas funcionaria. A recarga não seria tão rápida quanto direto de uma bateria. O Matheus vai explicar. Funcionaria, mas a lógica mais eficiente seria com baterias, até pelo fato de que o Brasil tem uma matriz elétrica bem mais limpa do que você voltar para o combustível para gerar energia elétrica. Então, o projeto vai nessa linha e tem tudo a ver você pegar carros usados para fazer isso, porque aí você já tem uma bateria de um carro que às vezes deu sinistro, que já foi produzida, já teve a sua mineração, e você usa ela de volta, entra numa etapa de reaproveitamento. Então teria muito mais sentido você fazer isso do que você pegar uma bateria nova, colocar mais baterias para esse uso, sendo que você já tem baterias antigas. Exatamente. Então, o que é interessante nisso aí? É justamente uma dos estigmas que as pessoas têm, né? Mas daí quando o carro elétrico parar de funcionar, vai poluir o meio ambiente. Na verdade, não. Se você for pensar num uso massivo do carro, né? Uma bateria ela é feita para durar 5.000 ciclos. Se você faz 300 km por ciclo, quer dizer que aquela bateria é feita para ficar funcionando 1,5 milhão de quilômetros e ainda ter 70% da sua vida útil. Ou seja, para o carro pode ser que ela tenha uma redução de performance e que chegando lá em 1,5 milhão de quilômetros, o teu carro já vai estar destruído. Você entendeu? Então a bateria ela vai ter uma segunda vida. Pode ser num carregador portátil, por exemplo, de carro elétrico, numa situação de pane, entre aspas, seca. Pode ser um powerbank para a própria residência. Inclusive, nós temos estamos parceiros de um amigo que fez isso. Fez um Powerwall. Exatamente. Eu estou fazendo na minha casa. Então, você usa a bateria do carro elétrico batido ou então muitos A BYD vende bateria para Powerwall. Vende bateria específica, mas você pode fazer isso com a bateria antiga do carro. Então, são aplicações em que a demanda de energia é tão pequena na casa, comparado com a demanda que um carro tem, que aquela bateria vai ficar ali por mais 20, 30 anos na parede da casa, funcionando normalmente. E a bateria, nesse uso, que é um uso estacionário, né, ela fica parada, ela não tem tanta necessidade de picos de energia. Exato, ela dura muito mais. Então, por isso mesmo a bateria mais usada funciona, porque o carro tem aquele pico de descarga para entregar a potência do carro. E na casa não, você tem uma constância. Mas compensa mais então, Guilherme, montar uma rede de abastecimento remoto que vai até as pessoas, tal, com o aplicativo, tal, do que montar eletroposto. Mas é que isso aí é caro, né? Isso aí é caro. É que, cara... bateria. Aí você entra no serviço, né? Daí tem que ter um cara bateria, não, a gente vai... Eu tô num projeto ali com um cara lá de Mato Grosso do Sul ali, já tem as baterias lá. A gente vai fazer uns móveis. A gente vai usar um móvel lá em Curitiba. Vai ser a gente tá com as baterias de 44 do GS. Vai ser 2 de 44, vai ser móvel, vai ser que nem os postos de combustível que os caras já tem lá no Rio de Janeiro lá. Mas hoje tu vai comparar, tipo, o solar nunca veio para essa parte aí de armazenamento,
Porque é 10 vezes mais caro, tu vai fazer um sistema hoje, tu vai fazer na tua casa, mas vai fazer um sistema... Fazer um off-grid, eu vou fazer um off-grid. Hoje eu já injeto, em vez de injetar na rede, eu vou... armazena. É que o caro é a bateria, né? O caro é a bateria. O caro é a bateria. Então essas baterias vão começar a entrar no mercado de um carro amigo batido. meu já montou uma plataforma, tipo um autoavaliar, de venda de bateria usada. Olha que legal. Olha de só que carro. Legal. Olha que legal. Tá indo bem? Tá indo bem na China. Ali, lá. Vamos fazer aqui então, ó. Nosso plano de negócio já está formado. Tem que fazer, é o que vem da China. A empresa chama Fengche, escreve Fengche. Tá? Então, olha lá depois, é bem legal. Mas veja que legal como a bateria de segunda vida ela é muito interessante, inclusive para a instalação de carregadores rápidos de carros elétricos. Porque o que acontece? Se a gente for analisar, em algumas regiões, a infraestrutura elétrica não permite você colocar um carregador de 80, 100, 150 kW, porque a infraestrutura dependeria de um aumento de capacidade para poder atender aquele carregador. Então hoje existem já projetos prontos, né? Por exemplo, da WEG, que eu tive o prazer de ser convidado lá no Salão do Automóvel, fui no Salão da WEG, no stand da WEG. Eles já têm o produto pronto, carregador com uma estação de baterias para que você consiga, mesmo em um local onde a infraestrutura não é a grande coisa, que você conseguiria, por exemplo, colocar um carregador de 30 kW apenas, com essa bateria, que vai estar sendo alimentada o tempo todo que o carregador não estiver sendo usado, ela vai alimentando a bateria do sistema. E quando chegar um carro para carregar em 150, a energia da bateria sai direto para o carro. Então você consegue fazer uma infraestrutura de recarregamento muito melhor, utilizando baterias também nesse banco de baterias, né, no BESS, do próprio carregador. Então isso são evoluções que o mercado está trazendo, que vão começar a ser cada vez mais viáveis pro instalador, pro gerente dessas redes de recarga, que vai fazer com que eles consigam colocar carregadores cada vez mais rápidos, mesmo em locais onde a infraestrutura, né, de transmissão não é tão adequada assim. Eu sempre acreditei, falei isso algumas vezes e reforço, que a gente vai ter um mercado de baterias, como esse teu próprio amigo está fazendo, como já chega nessa realidade, em que aproveitar principalmente uma bateria que já foi do carro vai ser muito mais barato que você comprar uma bateria para isso. Mas logicamente que a gente vai ter que ter cuidado, segurança. O manuseio de energia elétrica é uma coisa que tem que ser levada a sério, né? Profissionais, obviamente. Eu sempre bato muito nessa tecla, até da instalação do carregador, é um custo alto. Mas não é um monte de pilinha, é só fazer um jump ali e tá tudo certo. Mas é 400 volts de tensão, né? Porque no Brasil vai ter muita gente tentando dar jeitinho, né? Tipo assim, fazer um remap de bateria para o carro andar mais. Vai. Entendeu? Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Muito bom. Mas o que vocês acham que realmente é assim, com tantas opções, né? Aí do puro elétrico e etc., todos os outros híbridos. Como é que vai ficar dividido esse mercado? Vamos supor que eu tenho um mercado que tem 100 hoje, entre híbridos elétricos, hoje está mais ou menos ali em 10%, 15%, alguma coisa assim? Está na casa dos 10% esse ano. Eu sei, mas esse ano que vem já promete crescer mais, né? Já. E como é que vocês acham que vai acontecer? Qual vai ser a participação de híbridos elétricos no mercado? O que vocês imaginam? Até para gastar em eletroposto? Eu acho que assim, a gente dá com precisão um percentual, sempre aquela estimativa que é complexa. Porque microhíbrido, você inclui nesses 10%? Não. Então, em muitas das contas, eles estão colocando os microhíbridos, o que não é para ser tão adequado, né? Porque não, claro que não. O microhíbrido ele é muito mais perto de um carro a gasolina, lógico. Mas o que eu acredito? Eu acredito que primeiro a gente tem um cenário diferente de o resto do mundo. A gente gosta muito de tentar aplicar o que acontece fora no Brasil para tentar prever. Mas a gente o Guilherme faz isso sempre. Ele fica mostrando aí coisas que acontecem no mundo. Se você não prestar atenção... Mas eu acredito assim que a gente tem um cenário diferente. A gente tem um cenário, a gente fala muito de carro de aplicativo, de frota, que a economia do uso carregando em casa é muito, muito grande. E isso não se aplica exatamente dessa mesma forma na Europa, mesmo nos Estados Unidos. A gente não tem esse custo de energia mais baixo como acontece proporcional ao nosso combustível. Então eu acho que esse é um dos primeiros detalhes que podem justificar uma expansão do elétrico maior do que o previsto. Quando a gente traz isso para o híbrido plug-in, por exemplo, a gente tem no Brasil uma venda muito grande de híbrido plug-in que não é o que acontece fora do mundo. O híbrido plug-in vende bem aqui, mais do que em outros países, até pelo preço que as marcas chinesas têm praticado e por esse conceito de que eles já vieram com baterias bem maiores, muito mais próximas de um carro elétrico.
E aí a gente tem também essa tendência grande que vai ser os carros se tornarem também híbridos REV, pelo menos na faixa de preço ali dos carros a combustão. E a gente já viu que os chineses também estão firmes nesse mercado com carros de 160 mil, que já é híbrido como é a tecnologia do Corolla. Então, o que eu já digo? A gente tem um percentual proporcional a outros países, talvez a gente não tenha essa mesma lógica na minha conta. Eu imagino que a gente pode ter uma adesão até maior do 100% elétrico por causa disso, como a gente já tem uma adesão maior do híbrido plug-in por causa disso. Agora, isso vai ganhar espaço, eu acho que vai ficar muito definido. Vai ter um percentual de carro elétrico definido, pessoas que têm um custo mais baixo, que se adaptaram com a tecnologia, que carregam em casa, não voltam. Vai ter gente que vai estar muito forte no híbrido plug-in e não quer saber de outro tipo de tecnologia. E vai ter um público muito grande ainda que não vai conseguir ter um carregador em casa, não vai querer usar uma rede pública e vai se pautar nesses outros híbridos que não carregam, que também vão ter uma força muito grande das marcas, elas vão lançar muito esses carros, né? Então, eu acho que a gente vai ter, por um tempo, percentuais muito grandes dessas fatias. E uma coisa inegável é que o chinês só cresce, né? O mercado de chineses vai entrar em todas essas faixas. Então, antes de vocês concluírem aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem até um ex-concessionário, hoje é importador de veículos, que virou influencer, que ele fala da jabuticaba brasileira. Qual o carro que mais vende no Brasil? São carros feitos para o Brasil, que não são feitos em nenhum lugar do mundo. Vou dar o exemplo do HB20, tá? Que a Hyundai só faz no Brasil, e é um carro que vende mais na Hyundai, e como o Onix, ou carros que são de entrada mesmo, né? São carros mais econômicos, valores mais baixos, que não se encaixam no perfil do elétrico até o momento. Sim. Né? Carros abaixo de 100 mil reais, etc. Só para dar uma pimentinha no que você falou, isso é uma barreira muito grande para crescimento de carro elétrico. O que vocês acham disso, Guilherme e Marcos? Pode falar, não pode falar. Posso falar? Bom, eu vejo o seguinte, analisando o mercado como um todo e com o conhecimento que eu tenho de carros elétricos, eu vejo o seguinte, eu vejo um pouquinho diferente do que o mercado hoje vê. Porque você vê uma força muito grande na venda de carros híbridos plug-ins, tá? E não uma força tão grande assim para carros elétricos. Eu vejo o contrário, eu vejo que o carro elétrico é o carro de massa. Por quê? Ele atende a grande maioria da população, né? Trajetos urbanos, pequenas viagens. Eu vejo e a facilidade também de recarregar em casa, enfim, todos esses detalhes levam a crer que o carro elétrico ele vai ser, não sabemos quando ainda, porque isso é uma questão de ajuste de mercado, ajuste de pensamento do consumidor. O governo incentivar ou não, porque o governo não tem por que incentivar. Exatamente. Não vai incentivar. E não vai incentivar. Então, e aí? Nesse ponto, eu acredito assim que o futuro ele é 100% elétrico e o híbrido plug-in ele vai ser mais um carro de nicho. Por quê? Tem carros de emergência que não podem parar nunca, tem as pessoas que realmente fazem viagens muito longas e que não podem parar nunca. Essas são as pessoas do nicho que precisa do carro híbrido. Mas o mercado não vê dessa forma. O mercado vê que o carro híbrido plug-in hoje é o carro da vez justamente porque ele atende todas as questões, mas tem uma manutenção ainda. Vamos falar do híbrido REV, PHEV, né, o REV. Esses três estão fora da faixa, totalmente fora da faixa dos 100 mil reais. Não é de volume, exatamente. Né? Talvez o microhíbrido se encaixasse nisso. Mas o elétrico de forma nenhuma. Hoje o que a gente tem de 100 mil reais hoje de entrada é opções. Ou abaixo, né? Opção, tem o por Kwid exemplo, elétrico, é 99. O Kwid elétrico, tem o próprio BYD Dolphin Mini, que no CNPJ está saindo por 103. Então, existem. Você está vendo assim que eles estão chegando cada vez mais perto, né? Estão chegando mais perto. Exatamente. Eles não chegaram no preço do HB20 do Mobi, por exemplo. Exatamente. Ainda tem uma faixa de que o preço de tabela mais baixo do Brasil é 70 mil, Isso. O elétrico é 30 mil a mais, com um carro um pouco menor de autonomia, né? Não estamos falando de um elétrico tão longo. Então, sim, a gente tem uma barreira grande, mas eu acho que o Marcos tocou num ponto bom e o mundo todo, na verdade, eu acho que está recalculando um pouco que o elétrico no segmento mais barato é talvez o carro certo para a gente conseguir ter mais volume. Se você for ver os últimos lançamentos, né, a gente viu no Brasil chegou o Geely, chegou esse novo Kwid menor, mas mesmo lá na Europa, se você pegar a Renault, por exemplo, os últimos lançamentos são todos elétricos cada vez mais baratos.
Volkswagen lançou o Polo, cada vez mais barato, mas cada vez mais focado nesse segmento um pouco mais de entrada, que aí é o segmento da economia de combustível, é o segmento que tem uma autonomia que já atende perfeitamente, e são carros que muitas vezes não viajam tanto, né? Porque por mais que a gente saiba que dá para viajar, o consumidor ele tem esse receio maior, então ele compra com mais facilidade um carro menor. E o mundo todo está muito pautado nisso. Você pegar uma marca que é forte, especialmente fora do Brasil, a Kia, por exemplo, ela lançou, os últimos 2 lançamentos são focados em carros cada vez menores com baterias maiores. Então, o elétrico, nessa posição, talvez um pouco mais de massa, tem mas tudo bem, mas não foi isso que a gente viu no salão, hein? Exatamente. No salão não estava assim. Não, no salão é novidade, né? Mas então, o que você pode mas tirar de conclusão? Tendência no salão, exatamente. A gente não viu essa tendência. O que você vê de conclusão dessa conversa? Por exemplo, se nós estamos falando de carro de R$70 mil, 0 km, e carro de R$100 mil, 100% elétrico, 0 km, dependendo do uso da pessoa, ela pode tirar essa diferença somente em economia em cerca de 1 ano, 2 anos. Eu acho assim, a gente não sabe fazer a conta do Total Cost of Ownership, né? Ou seja, quanto realmente vai me custar esse carro até o dia que eu venda ele. Eu comprei ele 0, vou usar. São novos no mercado ainda. Então, eu sei. Poucos... Não, e os brasileiros têm dificuldade de fazer essa conta, e os vendedores também não fazem essa conta para eles. Exatamente. Né? Porque ninguém sabe também o raio da depreciação. A gente sabe que carros mais caros hoje, elétricos, depreciaram demais. Sim. Né? E hoje os mais baratos usados têm fila para comprar. Exato, você não acha baratinho para comprar. Você vê que são 2 extremos aí, tá meio polarizado. Então a gente precisa pensar aqui como é que isso vai se encaixar dentro da realidade brasileira. Exatamente. E a própria, até para fechar rápido, a própria mentalidade do nosso mercado está diferente. O que a gente tem notado, você vai concordar comigo, é que o consumidor desse carro eletrificado, 100% elétrico ou híbrido plug-in, ele muitas vezes está mais disposto a olhar um chinês de 400 mil do que de olhar um próprio carro de uma marca tradicional, importada, às vezes elétrico puro ou híbrido plug-in, dessa mesma faixa de preço. Então, a gente começa a ter um consumidor que nasceu ali, vamos dizer, olhando um BYD Seal, olhando um GWM Ravel, e esse consumidor ficou nesse mundo e ele começa a ter um perfil de compra de, puxa, o chinês me entrega uma mídia grande, uma tela gigante, um monte de função, que nem sempre você usa tudo, mas que é um pouco diferente da marca tradicional, né? Sim. Então a gente tem um público, eu não sei, talvez você concorde comigo, aí mas que ele começa a se nortear com outros tipos de produto, outra tecnologia, e que vai ser uma curiosidade. A gente não sabe como isso se avança a longo prazo. Ô Guilherme, você faz a conta do custo total de propriedade, incluindo abastecimento, etc., quando você entra nos Ubers? Você fala sobre isso, alguma coisa assim ou não? De abastecimento e manutenção eu falo bastante com os caras. Tipo, lá em Curitiba, cara, os caras fazem ali num dia mais ou menos com uma bateria. Assim, se você estava falando da venda ali, isso aí depende muito que no Uber, para ver se ele compra. Hoje os caras que mais... A diferença na compra ali do carro que esses caras pensam é se ele consegue fazer black. Então hoje o do Mini é um negócio que os caras nem conseguem fazer tanto dinheiro porque eles não conseguem fazer black. É a mesma coisa o Sandero, né, que é o elétrico ali, o Qt. Ele não faz o black onde dá dinheiro. Então ali começa a fazer no GS. Cara, esses caras hoje com uma bateria de 60 kW, eles têm bateria de 44, eles carregam em 60. Cara, lá em Curitiba, 1,39, nem estou falando em casa, a 1,39 ele faz de 40, ele gasta R$55. Cara, para fazer ali uns R$800. Então a economia é muito... A conta básica é a seguinte, se você carrega... Se então, você mas tem um assim, carro a de mesma conta categoria... mas a maioria das pessoas roda 50 km por dia. O usuário final, né? Exatamente. Ou roda 50 km por dia. Ele tem que fazer essa conta, assim, vou ficar com esse carro 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, sei lá. Exatamente. Qual vai ser a depreciação e tudo mais. Aqui tem Aí um detalhe vê... interessante, deixa eu complementar só um pouquinho, justamente nesse assunto aí. Porque o que eu sempre falo pro pessoal, a partir do momento que você compra um carro 100% elétrico, por exemplo, um carro que tem um custo por quilômetro rodado muito baixo, a tendência dele usar muito mais o carro aumenta. Por quê? Afinal de contas, se num domingão de sol aí, o mesmo preço que ele vai ter para almoçar no centro de São Paulo, ele vai ter
praticamente o mesmo preço para ele almoçar lá Na praia. em Santos, com o pé na areia. Então ele vai começar a usar muito mais o carro para o seu prazer pessoal, para aumentar a sua rotina de uso do carro, justamente porque o custo por quilômetro rodado é ridiculamente barato. Então isso faz com que a pessoa tenha também uma qualidade de vida, uma elevação da sua qualidade de vida no uso do carro. Muito bom. Mas são muitas variáveis São interessantes, variáveis, você está correto. Eu acho que uma coisa que, assim, eu falo até da marca, porque foi um movimento que ajudou muito, principalmente a BYD lá no início, foi as garantias dela, né? Porque muito se fazia essa conta de o carro no aplicativo vai aguentar, o carro no uso vai aguentar. Eles deram para a bateria 8 anos de garantia, sem limite de quilometragem se você não trabalha com o carro e com limite de 500 mil se você trabalha. Então isso deu uma segurança, porque você começa a entrar numa conta que mesmo o usuário final, em pelo menos 5 anos, ele acaba tendo um payback do que ele pagou a mais, do custo. Então isso deu uma segurança. Mas vocês não escutam bastante do consumidor final, de ele falar assim, pô, então a bateria só dura 5 anos, que tem 5 anos de garantia, ou só dura 6 anos. As pessoas confundem muito garantia com vida útil. Né? Até para não falar só bem, né? Que nós já estamos falando bem, cara. Cara, a gente está acostumado que São Paulo, Curitiba ali, que as rodovias são boas. Eu estou em grupo de Uber lá da Paraíba, que o BYD Dolphin, os caras reclamam pra caralho. Por quê? De problema de suspensão, barra da direção, ali uma coisa problema que veio, tipo, e tem pouca peça, né? Que esse outro mercado gigantesco, assim, tem um amigo meu que trabalha com pneu de BYD, ele só no Mercado Livre fez um marketplace, o cara tá vendendo que nem água, os Uber rodam muito, mas eu vejo bastante lá na Paraíba, onde tem estrada ruim, bastante domínio em si, claro, os outros não, mas do Mini e do GS, as primeiras versões ali, eles falaram que agora 2026 já melhorou, e é isso, né? Mas eu via bastante, 2024, 2025 ali o pessoal adaptação do reclamando mercado, né? Mas de certa forma, os carros, vamos dizer, um Dolphin Mini, o carro foi feito lá na China e nasce urbano. E assim, se você põe ele num uso muito severo... Estrada do Brasil, né? Eu não sei como é a estrada lá, não tem esse cálculo aprofundado. Querendo ou não, você pega um carro urbano e você põe um estresse que de fato não é feito. Mas isso replica para ele, replica para o Nissan Leaf, que também quando entrou no aplicativo o estresse é muito grande. E assim, do ponto de vista de evolução, é isso, é o tempo. Agora precisa de pneu especial, para mim isso é lenda. Porque assim, pode gastar mais pneu? Gasta, porque tem mais torque e às vezes eu acelero mais do que eu deveria. Né? Mas assim, eu não preciso de pneu especial para carro elétrico. Qualquer pneu serve. O que você precisa é só... Porque no começo teve aquela história também, né? Ah, a BYD não trouxe pneu. Ah, não sei o quê. Mas é porque foi uma história engraçada, né? Porque veio o Dolphin Mini, aí foram pesquisar, aquela medida não tinha no país, tinha fora. Mas por que não tinha no país? Porque não tinha demanda. Aí falaram com a fabricante foi lá e falou, não, vou disponibilizar. E outros até apareceram e se tornou um negócio bom. Agora, precisar de pneu específico ou não, de fato é um pouco lento, porque na prática se atender a medida, a carga, não precisa. O que na verdade existem das marcas famosas de pneus, alguns modelos mais avançados, que aí você ganha um pouco de autonomia mesmo e tudo. Mas reduz um pouquinho do ruído. Mas você paga mais. E geralmente o Marcos fez muito essa conta, né? Você vai falar com certeza. O custo a mais desses pneus muito específicos, eles não vira a conta, né? Exatamente. Eu com os meus carros, eu tenho um Volvo elétrico de 408 cavalos de potência. Meus pneus duram 50 mil quilômetros. Então, porque o uso é majoritariamente deixa eu pegar nesse rodoviário. ponto aqui. Eu comprei um carro, um Volvo P8 igual o seu. Comprou por minha causa, né? Conta a verdade. Conta a verdade. Exato, eu vi e falei, opa. Ficou bom. Aí fui pesquisar. Achei um monte. Tudo na faixa de 20, 30 mil quilômetros, tá? Todos sem pneu. Exatamente. Todos sem pneu. Bom, você fala assim, poxa, então carro elétrico come pneu? No meu modo de ver, não. É o motorista que come. É o motorista que come o pneu. Né? Mas é que o torque ele cativa demais, né? O torque faz as pessoas afinal de contas, você tem um carro de 408 cavalos para não dar uma pisadinha também não faz sentido, né? Então você tem que pisar, pode gastar pneu, fica à vontade, termina aí. Eu vi um vídeo uma vez até do nosso amigo, né, do Fera, ele falou, entrevistando um revendedor de pneu, ele falou, pô, mas tem menos manutenção, a revisão é mais longa, gasta menos, pelo menos o pneu gasta para dar dinheiro, né? Mas assim, via de regra, se pegar um Dolphin,
não é problema nenhum pneu, o gasto dele, né? O que acontece é que os carros que andam mais, gastam mais. Da mesma forma que o carro que anda mais, se acelera mais e você acaba tendo menos autonomia que o carro que anda menos, né? São coisas que acontecem. Mas o carro que anda mais, você acelera mais, você freia mais também, você regenera. Ah, mas Não volta é na mesma proporção, né? Não é 100%. Se gastar muito. Muito bom, gente. Meu pessoal, muito obrigado. Achei muito legal vocês terem vindo aqui. Eu acho que a gente contribuiu um pouquinho para esclarecer esse mercado que ainda está meio confuso, em fase de transição, né? Que a gente vai chegar lá um dia. Eu tenho um híbrido, um elétrico e um a diesel. Eu amo os 3. Exatamente isso. Concordo, É o que eu sempre falo para as pessoas. Eu tenho meu Corcel 278 na minha garagem lá. Não sai de lá. Pronto, isso é muito bom. Então, muito obrigado. Eu tenho um presente para vocês levarem lá. Curitiba faz friozinho ainda. Então, tomar um vinho italiano é bom. Você, por favor, obrigado. Nossa senhora. Olha só o presente para vocês. Que honra, hein? Mais um. E nós vamos tirar uma super foto Olha só. aqui, todos juntos. Vamos abrir aqui para Aqui Olha lá. Ó, Eu tô meio desse aqui. Ó.